Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 12 a 17, diz assim: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam de peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer pelos povos: onde está o Deus deles? Solta esse fundo aí. Senhor, obrigado pela tua palavra. Tudo que nós mais precisamos essa noite, Senhor, é ouvir a tua voz, ouvir a tua direção. Que não seja eu falando, Jesus, mas que seja o teu Espírito Santo comunicando conosco as tuas verdades. Fala conosco, Senhor. É tudo que nós te pedimos, Senhor. Não nos permita sair daqui sem uma direção. Não nos permita sair daqui, Senhor, sem um norte para a nossa semana, para o nosso mês, para a nossa vida. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Me ajuda aí. Esteban, tá de calça nova. Legal. Muito bom. Pode ver, pode ter fé. Queridos, vocês estão bem? Eu estou bem. Estou bem doido, isso sim. Queridos, queria conversar com você hoje sobre o chamado para a devoção. Você pode repetir comigo? O chamado para a devoção. Mais uma vez. Mais uma vez, só para você não esquecer. O chamado para a devoção. Provavelmente nesses próximos dias, no GC, no culto, no turno, nós vamos enfatizar um pouco mais sobre devoção. Nós continuamos na série sobre cultura de oração e devoção é um dos pilares da nossa fé. E eu tenho percebido o Senhor nos cobrar mais isso, o Senhor nos pedir mais isso. Eu queria, com base bíblica, com muito amor e carinho, te ajudar a ser um pouco mais devoto. Essa, inclusive, é uma expressão que a gente pouco usa, né? Nós atribuímos isso aos católicos, né? Os católicos são devotos não sei quem. Não, nós somos chamados para ser devotos também, né? Não só os nossos irmãos católicos, mas nós também precisamos ser devotos, em nome de Jesus. E o livro de Joel, ele é um livro muito essencial para os nossos dias.
Eu estava ali orando, antes do pessoal cantar, e eu fiz essa oração. Falei: Senhor, o que o Senhor prometeu através de Joel, cumpre nos meus dias. O que o Senhor prometeu lá com Joel. Deixa eu te falar uma coisa. A promessa de Joel ainda está de pé. Joel, no mesmo capítulo, no verso 28, diz assim: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. Sabe, essa promessa, parte dela já se cumpriu em Atos capítulo 2. O Espírito Santo foi derramado em Atos, mas ele não foi derramado em totalidade, porque ainda existe um mover do Espírito Santo para ser derramado nos nossos dias. Eu estava ali orando, sentado, bem ali no pé do banheiro. Eu falei: Senhor, cumpre nos meus dias a profecia de Joel. E vocês começaram a cantar isso, sabe? Eu estou muito... não tenho uma palavra para te dizer, mas eu estou muito querendo que isso aconteça nos meus dias. Sabe, a gente tem falado muito sobre devoção, sobre oração, avivamento, buscar ao Senhor. E eu estou torcendo muito para que isso aqui tudo pegue fogo, porque eu quero comer peixe assado com Jesus. Isso que eu quero. Sabe, mas o texto vem: e depois disso o quê? Nós lemos o texto anterior, no 12. Existe um chamado do Senhor, que não é para que você faça algo a princípio. Porque Joel 2,12 está dizendo assim: agora, porém, declara o Senhor, volte para a igreja. Assim que está escrito aí na sua Bíblia? Olha para a sua Bíblia. Pode olhar para minha cara, pare. Olha para a sua Bíblia. Está assim na sua Bíblia? Volte para a igreja. É assim que está dizendo? O que está escrito aí? Voltem-se ao Senhor, convertei-vos a mim. Sabe, nós estamos em dias que eu tenho aconselhado algumas pessoas: cara, não volta para a igreja, você não precisa. Não todas as vezes eu falo isso. Bicho, não volta para a igreja, porque tem muita gente dentro da igreja que voltou da igreja, que já saiu e voltou outra vez para a igreja e não mudou de vida. O nosso chamado não é voltar para a igreja. O nosso chamado não é volte para o ministério, volte a cantar, volte a pregar. Nosso chamado não é esse. O chamado do Senhor para esses dias, com todo o meu coração, com toda a minha convicção que tenho, é para que nós voltemos para o Senhor. É um chamado de Deus, a princípio, não para que nós façamos coisas para Deus, mas para que nós estejamos com Deus. Então não é volte a fazer coisas para mim, é volte para mim, diz o Senhor. E é muito engraçado que Jesus faz exatamente isso. Quando Jesus chama os 12 discípulos, se você ler o texto, a Bíblia fala assim, que ele subiu o monte para orar, passou a noite orando. E quando ele desce, ele chamou os 12. E o texto diz assim, um detalhezinho do texto bem pequenininho: e chamou para si os 12, a quem deu o nome de apóstolos. Sabe, o nosso chamado não é para que a gente faça coisas para Deus, não em primeiro lugar. O nosso chamado é para que nós estejamos com Deus. Esse é o nosso primeiro chamado. E o texto continua: rasguem o coração e não as vestes. Por que Deus está falando isso aqui? Se você já assistiu a novela da Record, você já viu essa cena. É muito comum nos tempos antigos, em sinal de humilhação, em sinal de, como é que eu diria, quebrantamento, em sinal de rendição,
em sinal de temor. A pessoa, quando ouvia algo da parte de Deus, ela rasgava as roupas, dizendo assim: você está certo e eu estou errado. O que você falou está correto e eu preciso de mudança. E a roupa, ela é um bem. Você tem carinho pela sua roupa. Tem roupa que eu não empresto para ninguém. E as pessoas rasgavam as vestes. Só que o que Deus está falando através de Joel é: eu não quero sua roupa rasgada, eu quero seu coração rasgado. Rasgar a roupa é fácil, quero ver rasgar o coração. Esse é o chamado de Deus. Ele continua no verso 13: voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, e muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a tragédia. Queridos, nós temos uma responsabilidade como igreja. E a nossa responsabilidade como igreja, em primeiro lugar, não é evangelizar. Nós também podemos evangelizar, mas o nosso primeiro chamado não é ir. Existem vários chamados de Deus para nós, mas o primeiro chamado, antes do ide, é o vinde. Antes de Jesus enviar os 12, Ele chamou os 12. Tem muita gente querendo fazer muita coisa para Deus, sem ter vindo para a presença de Deus. E sobre isso eu quero conversar com você essa noite. Eu quero conversar sobre devoção. Eu quero te ajudar a posicionar corretamente o seu coração. Você me pergunta: Ilhatão, o que é devoção? Se você quiser anotar, fica à vontade. Quem quiser depois eu posso mandar o esboço, não tem nenhum problema. Mas devoção é um apego sincero e fervoroso a Deus. Devoção vem do latim devotio, que deriva do verbo devolvere, prometer solenemente, dedicar-se através de um voto, sacrificar-se. Algumas palavras são sinônimo de devoção: afeição, dedicação, fervor, piedade, veneração, amor, afeto, apego. São palavras que são sinônimos de devoção. Sabe, acredito com todas as letras que o que o Senhor não espera de nós é que nós simplesmente possamos vir para um culto como esse e cantar as mesmas canções domingo após domingo, e dar em média a mesma oferta domingo após domingo, e ouvir o mesmo tanto de palavra. Acho que Deus não quer isso de nós. Eu tenho orado tanto: Senhor, bagunça o nosso culto. Ele está começando a fazer isso, e está tudo bem. Eu não sou obrigado a vir pregar. Se Deus quiser usar a Alissa e falar assim: Ilhatão, senta e cala a boca, eu quero usar a Alissa hoje. A jumentinha de balão aqui calou a boca já. Porque Deus não tem compromisso com o meu sermão, com as minhas anotações. Deus tem compromisso com a palavra dele. E Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer, o dia que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então eu tenho orado isso, Santiago: Senhor, bagunça nosso culto, transforma isso aqui numa casa de oração de verdade, sabe, um lugar onde Sua presença é desejada. É isso que eu tenho orado para o Senhor. E Deus tem ministrado tanto sobre nós, sobre devoção, sobre nutrir essa afeição, sobre ser dedicado a Deus. Sabe, eu estou cansado de ver gente fria, eu estou cansado de ver gente pacata, estou cansado de ver gente morna, estou cansado de ver gente que não tem fervor, gente que não tem zelo, gente sem respeito, sem compromisso, gente leviana, gente ímpia. Estou cansado de ver esse tipo de gente.
Eu quero me aproximar dos devotos. Eu quero queimar com os que queimam. Eu quero chorar com os que estão chorando. Eu quero buscar a face de Deus. E eu queria te mostrar a história de duas pessoas. 2 exemplos bem simples. De homens e mulheres que foram muito devotos. Livro do Êxodo. Abra comigo, por favor, sua Bíblia. Um dos homens, sem sombra de dúvida, mais devotos do Antigo Testamento. Livro de Êxodo, capítulo 33. Olha o que esse homem fez. Ah, se nós fizéssemos o mesmo. Meu Deus. Êxodo 33, verso 7, vai dizer assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna da nuvem descia e ficava à entrada da tenda. Então o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Queridos, Moisés era um homem extremamente devoto ao Senhor. Ele era tão devoto que Moisés tinha a preocupação de preparar um lugar para a presença de Deus. Eu venho ensinando isso aqui domingo após domingo para vocês, GC após GC. Se o encontro é importante, ele tem que ter lugar e ele tem que ter horário. Tenho certeza que quando Apolo foi conhecer Bianca, ele começou a gostar dela e ela dele. Ele não olhou para Bianca e falou assim: "Tô gostando de você, irmão, ó. Mas a gente se vê por aí." E tenho certeza que não foi essa a resposta dela. Beleza. Também gosto de ti. Um dia a gente se topa por aí. Foi assim que vocês fizeram? Não é assim que funciona. Quando você gosta de alguém, quando você ama alguém, quando você quer alguém, você marca um encontro com alguém. Tem um local e tem um horário. Moisés entendeu isso há 4.000 anos atrás. E a gente quer orar dirigindo. Tudo errado, gente. A gente é tudo errado. Moisés faz uma tendinha para que ele possa orar. Construa sua tenda. Construa o seu lugar para que você possa buscar a Deus. Sua tenda pode ser seu quarto. Sua tenda pode ser embaixo de uma árvore. Sua tenda pode ser seu quintal. Sua tenda pode ser embaixo da sua cama. Monta a sua tenda. Monta o seu lugar que você possa encontrar a presença de Deus. Moisés fazia isso. E o povo via ele fazendo isso. Moisés era uma pessoa devota, sem dúvida. O problema não era Moisés. O problema era o povo que Moisés liderava. Porque se você ler comigo no verso 32, olha o que o povo fez, gente. Deus estava dando as ordenanças para o povo construir um tabernáculo, a igreja daquela época. Olha o que o povo tem a coragem de fazer no capítulo 32. Deus tinha chamado Moisés para o monte, e Deus estava ali entregando os mandamentos, as tábuas da lei para Moisés. Olha o que o povo fez no 32. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, Êxodo 32,
Juntou-se ao redor de Arão e disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Respondeu Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e suas filhas e tragam-no a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e o levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Gente do céu! Se isso aqui não tivesse mais de 4.000 anos escritos, eu jurava que estava falando de hoje, aqui de Vitória. É por isso que Spurgeon sempre falava que a Bíblia é mais atual do que o jornal do dia. Porque o povo hoje só quer farra. O povo, eu não estou falando do povo do mundo, tá? Não estou falando do ímpio que bebe lá fora cachaça, não. Estou falando nós aqui dentro da igreja. O povo de Deus hoje, só quer saber de farra. Queridos, eu te falar um negócio do fundo do meu coração. Um povo não devoto não suporta um líder devoto. Você viu que Moisés era extremamente reverente, conhecedor, buscador da presença de Deus, mas o povo não era assim. E um povo não devoto não consegue ser liderado por um líder que é devoto. Sabe, um povo corrupto não consegue ser governado por um líder honesto. Um grupo imoral não dá certo comandado por um decente. As pessoas se merecem, sabia disso? Quem é imoral dá certo com um líder imoral. Quem é depravado dá certo com quem é depravado. Quem é honesto consegue ser liderado por alguém que é honesto. Quem é fiel consegue caminhar com quem é fiel. Quem não é devoto não dá conta de caminhar com quem é devoto. O problema não era Moisés. Moisés era temente ao Senhor, mas o povo não era. Um povo não devoto é impaciente pelo que Deus fará e resolve fazer ele mesmo as suas próprias coisas. Gente, 40 dias Moisés está no monte falando com Deus. O povo diz assim: e Arão, faz um Deus aí pra gente, porque Moisés eu não sei que fim deu. Esse cara foi embora e sumiu. 40 dias só. O povo não teve paciência de esperar. E quando você não tem... Tem um tio que ele me ensinou as duras penas de um ditado popular, que ele falava assim: apressado come cru. Uma vez eu estava com fome, cheguei da escola com fome. Você já estudou, sabe o que eu estou falando. Quando a gente chega às 11h30 da escola, a gente sai devorando tudo. Pão, biscoito, café, farinha, a gente sai devorando tudo. E um dia eu cheguei com fome da escola e minha mãe me deixou com meu tio. E ele demorou a fazer o almoço. Eu falei: tio, estou com fome, tio, estou com fome. Eu falei: espera, está cozinhando arroz. Eu ia abrir a panela e falei assim: não, esse arroz está bom. Não, não está bom. Eu falei: eu vou comer.
Já tá apressado, come cru. Que cru o quê, rapaz? Você tá cozido. Então vai, come. Eu botei arroz no prato. Eu comi só de pirraça, só para poder contrariar ele. Mas tava cruzinho o arroz. Por quê? Porque eu tive pressa de esperar para cozinhar. Às vezes a gente é muito apressado. E quem não é devoto é muito apressado. Porque quer tudo rápido, quer tudo ligeiro. E o devoto, ele consegue desfrutar de Deus. O devoto, ele consegue esperar em Deus. O devoto, ele está afeiçoado por Deus. Devoto não está olhando para relógio para dizer assim, tá bom, meia hora de oração de joelho, oh, que coisa. Não, devoto não faz isso. Devoto aprendeu a gastar tempo com Jesus, e quanto mais tempo gastou, melhor. Mas o povo não quis esperar. Porque não devoto também é não paciente. Um povo devoto não devoto cria substitutos para o objeto da sua devoção. Cara, vou dizer uma coisa para você do fundo do meu coração. Um povo não devoto cria substitutos para a sua devoção. Você não consegue não ser devoto. Já está entendendo o que eu estou falando? O problema não é você deixar ou não de ser devoto. Você sempre vai nutrir algo no seu coração por alguém. Você sempre vai amar algo, você vai sempre investir tempo em algo, dinheiro em algo. Você sempre vai fazer isso. Sempre. O problema não é ser devoto, o problema é quem é o objeto da sua devoção. Porque se você não é devoto a Jesus, você vai ser devoto ao seu esposo, à sua esposa. Você vai ser devoto à placa da sua igreja. Você vai ser devoto ao seu veículo. Você vai ser devoto à sua empresa. Você vai ser devoto à sua profissão. Se você não for devoto, apaixonado, fervoroso com Deus, com alguma coisa você vai ser fervoroso. E o que nós precisamos entender como igreja é que Jesus precisa ser o objeto da nossa devoção. Gente, a recomeçar é legal, sim ou não? É legal. Tem um povo chamando a gente de seita. Não tem nenhum problema. Pode chamar de seita. Pode chamar do que quiser. Não tem problema com ser criticado ou ser aplaudido. Isso não vai mover a gente. Mas você, principalmente que é membro dessa casa, não pode se firmar na parede preta que a gente tem, na cruz sangrando que a gente tem, no LED, não, nada. Você precisa querer congregar aqui, porque aqui a presença de Deus é real. Gente, tem muito... Eu penso que tem muito outro lugar legal para ir num domingo à noite. Principalmente se você tem dinheiro. Se você está liso, não dá. Mas, se você tem dinheiro, num domingo à noite... Caleb chegou ali para mim antes do culto. Papai, amanhã, bora no shopping da ilha. Eu tenho que comprar um carro da Hot Wheels. Falei, meu filho, não dá. Se você tem dinheiro, dá para fazer muita coisa no domingo à noite. Ou se dá. Mas você não está aqui por falta de opção. Você não está aqui porque não tem dinheiro. Você está aqui porque o seu coração deseja a presença de Deus. Esse precisa ser o nosso coração. E não ser um povo impaciente, desesperado, fazendo os seus próprios ídolos e deixando o Deus de lado. Queridos, a verdadeira devoção está relacionada em agradar apenas uma única pessoa. Está sustentada exclusivamente na palavra de Deus, para que ouçamos uma única voz. Ponto final. Eu quero ser devoto.
Eu quero arder mais, queimar mais, chorar mais, clamar mais. Moisés era um líder apaixonado por Jesus, que liderava um povo apaixonado por si mesmo. Eu tenho me esforçado para render a Jesus as minhas paixões. Porque é muito fácil a gente se perder. Nossa, como é fácil. Mas eu quero Jesus. Hoje pela manhã, vou abrir o coração com você. Hoje pela manhã acordei mais cedo, entrei no escritório. Jesus falou assim comigo: por que tu não faz um café pra gente? É mesmo, boa ideia. Fui lá, fiz o café. Quem caminha mais tempo comigo já sabe como essa história termina. Peguei 2 xícaras, botei açúcar no meu, falei assim: Jesus, quer açúcar no seu? Ele não falou nada. Sério? Falei: eu vou pouco, depois eu tomo. Botei açúcar no dele. Peguei os 2 pires, entrei no escritório, botei em cima da mesa. Peguei uma cadeira macia, que Caleb gosta de macia, então Jesus deve gostar de cadeira macia. Botei uma cadeira macia para Jesus sentar. Sentei na minha. Eu falei assim: Jesus, o senhor lembra quando a gente começou isso lá no apartamento, naquela varanda? E hoje a gente está aqui dentro do escritório, podendo tomar um café só nós 2. Eu falei assim: Jesus, eu queria te pedir desculpa, porque eu tenho um assunto que faz dia que eu queria tratar contigo. Eu venho me segurando para não falar. Posso falar hoje? Ele falou: pode, filho, fala. E eu tomando um café, eu abri meu coração com Jesus hoje pela manhã. Pode parecer engraçado, pode parecer loucura, eu não estou importando com o que pareça. Eu sei que Ele estava de manhã comigo no meu escritório. Eu não sei te descrever o que eu senti. Eu vinha mais ou menos há 10 dias evitando uma conversa com Jesus. E em 5 minutos eu consegui falar tudo. Eu me senti tão bem depois de ter orado. Eu não sei como vai ser nossa segunda-feira. Eu sei como está sendo o meu domingo. Estou falando isso para te inspirar a amar Jesus fora da caixinha. Queridos, o cristianismo não é sobre o próximo culto. O cristianismo não é sobre o próximo ensaio. O cristianismo não é sobre a próxima oferta. Não é sobre isso. Ser devoto, amar Jesus de todo o coração, é sobre constantemente estar num relacionamento onde você nunca quer sair. Eu tenho dificuldade de, com palavras, te explicar o que é amar Jesus, o que é relacionamento com Jesus. Eu tenho dificuldades. Porque muita coisa que não dá para descrever com exatidão. Eu estou tentando me esforçar para te dar uma noção vaga do que é nutrir um relacionamento íntimo, pessoal e individual com Jesus.
Abra comigo sua Bíblia em Daniel. Daniel capítulo 6. Deixa eu te apresentar rapidamente mais um homem devoto. Daniel capítulo 6, do 1 ao 5 diz assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disto, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas não conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto, nem negligente. Gente, Daniel era um homem de Deus. Imagina comigo que Daniel era um estadista. Era um homem que tinha que prestar contas de um governo para um rei. E hoje é muito difícil a gente falar uma frase como essa. É muito difícil hoje você usar na mesma frase político e honesto. É quase impossível usar isso na mesma frase. Mas Daniel era um cara que era político e era honesto. Ele só vinha crescendo nas funções que ele ia recebendo. Ele só ia avançando nas responsabilidades que ele ia recebendo. Chega um dia que o rei quer colocar ele como vice. Tinha um rei, depois ia ter ele. Ele mandava em todo mundo. Os pares dele ficaram com inveja. Falou assim, não vamos deixar isso acontecer. O que eles tentam fazer primeiro? Eles puxam a capivara de Daniel. Gente, você tem uma noção de política. Não estou falando com criança aqui. Coisa mais fácil é pegar a vida de um político e encontrar uma coisa errada. Coisa mais fácil do mundo isso acontecer, seja qual for, nesse nosso Brasilzão, velho. Os caras varreram a vida inteira de Daniel. Não acharam nenhum clipe errado. O cara era honesto, o cara era fiel, nunca sonegou o imposto, nunca desviou um dinheiro, não tinha uma nota fiscal errada, não tinha um suborno, não tinha nada. O imposto de renda sempre batia, os centavos batiam. Daniel era o cara. Os pares dele olhando para ele e falaram assim, não tem como a gente pegar esse cara. Gente, como eu preciso me parecer mais com Daniel. Sabe, a gente precisa ser esse tipo de cristão que ninguém consegue apontar o dedo para a gente e dizer assim, mas tu, eu sei o que tu fez no verão passado. Se tem uma coisa que a gente precisa não ter, é o que a gente chama de dedo queimado. Preso. Quem não pode falar aqui, né? Então vai pro YouTube e fica feio. Mas você entendeu? Não pode. Gente, e Daniel era assim. Um político honesto. Um estadista irrepreensível. Aí o que esse povo faz? Eles têm uma brilhante ideia. Olha a ideia que eles têm. Verso 5. Finalmente, esses homens disseram: já, gente.
jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Gente, não conseguiram encontrar nada na profissão de Daniel, não conseguiram encontrar nada na família de Daniel, não conseguiram encontrar nada nas contas de Daniel, nas finanças, não conseguiram encontrar nada para poder pegar o cara. Onde foi que tentaram pegar Daniel? Tentaram pegar Daniel na devoção dele. Verso 10 vai dizer assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Gente, Daniel era um homem devoto. 3 vezes por dia, no mesmo lugar, de frente para a mesma janela, na mesma direção, ele dobrava o seu joelho e buscava a presença de Deus. Sai um decreto que podem matar ele. E o decreto era: ninguém pode fazer nenhuma oração que não seja para o rei. Imagina, as pessoas vêm informar aqui, as pessoas vêm informar Daniel não pode mais orar. Daniel, não pode? Beleza. Deixa eu ir orar. Deixa eu ir orar. Só devoto faz o que Daniel fez. Só devoto correndo risco de ameaça, só devoto sendo proibido de fazer, continua fazendo. A gente sendo motivado a fazer, a gente já não faz. O pastor fala, manda o turno, tem GC, tem culto, tem banda, tem um contrabaixista roqueiro pra poxa aqui, toca demais, tem tudo aqui. Você não ora, você não lê, você não busca. Daniel estava sendo proibido de fazer. Conhece a mexa? Vê se me deixa. Ele ia orar, papai, não estava nem aí. E foi orar, foi buscar a Deus. Queridos, ou nós vamos precisar decidir. Ou a gente vai ser politicamente correto, ou a gente vai ser biblicamente correto. Os dois não vai dar, porque esse mundo odeia a gente. Esse mundo odeia a nossa mensagem. Esse mundo não é a favor de vida, não é a favor de família, não é a favor de Deus, não é a favor de propriedade privada, de nada. Esse mundo quer ver a confusão, esse mundo quer a sua família desgraçada, esse mundo quer ver o fim do seu casamento, esse mundo quer ver seus filhos nas drogas, esse mundo quer isso. E não vai dar para a gente chegar na época da campanha, dar uma desviadinha e depois se arrepender e voltar, não. Ou nós vamos ser biblicamente corretos, ou nós vamos ser politicamente corretos. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Alguém falou isso: se não está nos 66 livros, não serve para mim. Eu prefiro ficar com a Bíblia do que com a sua opinião. Daniel vai preso, Daniel jogado na cova dos leões. O rei fica mal, porque não pode voltar atrás. Mas olha o que o verso 20 vai dizer. Pela manhã, o rei vai atrás de Daniel. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova,
chamou Daniel com voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus... Olha o detalhe do texto, gente, a gente precisa ler a Bíblia direito. Olha o que o texto diz. A quem você serve continuamente pôde livrá-lo dos leões? Daniel não orou porque ele foi para a cova. Daniel orou, ele orava, tinha um costume, um hábito de orar antes da cova. Ele ora na cova e ele ora depois da cova. Quando o rei, gente, devoto tem testemunho de devoto, porque o rei está falando isso aqui, ó, Daniel, você que tem um hábito de orar, você que habitualmente serve a esse Deus aí, esse Deus te livrou, e esse Deus livrou Daniel. A nossa devoção, ela é reconhecida por alguém? Alguém copia a maneira que você ora? Alguém se inspira com a maneira que você vive? O seu amor por Jesus, ele é grande o suficiente para ir além de você? Vamos ficar em pé? Ouça com atenção, por favor. Para um devoto, orar é tão natural quanto respirar. Para um devoto, ler a palavra é tão natural quanto se alimentar. Sua devoção não é sinônimo de obrigação, mas é alguém que, por amor, aprendeu a ser fiel e se apegou a Deus com convicção. Devoto é aquele que tem a vida toda voltada ao objeto da sua devoção. Devoto é aquele que tem a vida toda voltada o objeto da sua devoção. Nós estamos numa transição como igreja. Nós estamos passando por uma crise. Eu chamaria de crise, porque nós estamos sendo prensados por Jesus. Nós estamos sendo levados a não copiar as igrejas maiores. Nós estamos sendo desafiados a amar ao Senhor com mais fervor. E eu tenho para mim que a gente está na direção certa. A gente ainda não chegou no lugar certo, mas a gente está na direção certa. E minha oração é que a gente chegue lá. Sabe, Deus não está, para Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu recurso. Deus não está precisando de você, assim, honestamente falando. Deus não precisa de mim, gente. Ele decidiu contar comigo. E Ele estipulou uma forma que Ele me quer. Tem gente que fala assim, Deus só quer seu coração. Não, Deus não é açougueiro. Deus quer você por inteiro. Então, para Deus funciona assim: ou você é todo dele, ou você vai se enganar achando que é em parte dele. Porque para Deus só funciona o integral e não o parcial. Quem é devoto ao Senhor entendeu isso. E eu queria te desafiar a essa semana. A minha oração é para que o diabo te atente de um jeito
você, nem que seja pela força do medo, você corra para os pés de Jesus. Sabe, que você faça uma avaliação do seu coração e identifique aquilo que está em primeiro lugar na sua própria vida. Olha para dentro de você, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos encerrar esse culto orando, agradecendo a Deus. Mas como está a escala de prioridade na sua vida? Honestamente falando, quem está em primeiro lugar aí dentro? Que por fora você pode enganar bem, você pode maquiar bem, você pode encenar bem, mas por dentro, como é que você está? Tem paixão, tem fome, tem zelo, tem anseio da parte de Deus para a sua vida? Sabe, Davi, Salmo 42, fecha seus olhos, eu vou ler para você. Salmo 42, olha o que Davi vai dizer no Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de Deus. Se você não tiver sede por Deus, você vai achar uma Netflix que vai saciar a sua sede. Se você não saciar a sua sede em Deus, você vai achar uma pornografia para saciar a sua sede. Se a sua sede não for saciada em Deus, você vai achar um relacionamento para procurar saciar a sua sede. Você vai continuar com sede, não vai dar certo, porque só Deus pode saciar a nossa sede. Então só Ele é digno da nossa afeição, somente a Ele seja a nossa reverência, só a Ele seja o nosso culto, só a Deus e nada mais. Tem uma canção que eu aprendi a cantar esses dias, acho que foi que ele postou hoje no grupo, David Guilherme tá lá. Só quero a ti, nada mais, e nada mais importa além de ti. Só quero a ti e nada mais importa além de ti. Amém? Você recebe essa palavra? Seu chamado não é para fazer algo para Deus. Seu chamado é primeiro para estar com Deus. E esteja por inteiro, esteja devoto, esteja de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse culto. Como é bom cultuar com os meus irmãos, Senhor. Obrigado porque o Senhor com amor chama a nossa atenção, para que não sejamos frios, mas sejamos fervorosos em devoção. Que os teus olhos nos atraiam, Senhor. Que a tua palavra nos convença. Que o teu Espírito Santo nos transforme. Que sejamos uma igreja, Senhor, que esteja voltada para ti. Senhor, nós amamos essas pessoas. Obrigado pela vida de cada irmão, mas eles não são mais importantes que você para nós, Jesus. E nós só conseguiremos cuidar bem dos nossos irmãos se nós te amarmos em primeiro lugar, Senhor. Senhor, eu não conseguirei ser um bom marido e um bom pai para os meus filhos se eu não te amar acima de todo e qualquer lugar, Senhor. Levanta homens e mulheres nessa casa, devotos de ti, Jesus, apaixonados, fervorosos, que clamem pelas madrugadas, Senhor. Homens e mulheres dispostos a perder o sono por ti.
Homens e mulheres dispostos a perder a fome por Ti. Que o Senhor seja o nosso único anseio. Que as Tuas palavras façam tremer o nosso coração. Que a Tua presença nos constranja, Senhor, a ser transformados. Que a Tua palavra convença a nossa mente. Que sejamos, Senhor, moldados por Ti, em vez de argumentarmos contigo cada vez mais, Senhor. Nós queremos Você, Senhor, e nada mais, Jesus. Queremos Você, Senhor, e nada mais. Nos permita viver uma vida, Jesus, que não gire em torno de nós mesmos, mas que gire em torno de Ti, do que o Senhor quer, da Sua vontade, dos Seus planos, dos Seus anseios, da Sua direção. Nos permita viver isso, Espírito Santo, como família.